meu foco aqui é mostrar algo além da imaginação das pessoas, jamais ensinado por alguma entidade religiosa. Ninguém nunca ensinou o que vou ensinar, o que irei dizer aqui nesse vídeo. Mateus capítulo 4, versículo 2 e 4. Vamos lá. Esses nomes estão todos adulterados. Sabemos que o nome Mateus é um nome maligno, colocando Theos, grego, que é o mesmo Zeus, que é o mesmo Deus. O nome original é Manialro. O Ialro que está no nome dele, eles tiraram colocando o vínculo com Satanás, que é Zeus ou Deus. Ok? Vamos lá. Mateus capítulo 4, versículo 2 ao 4. Vou falar da forma que vocês estão acostumados a ouvir concernente aos nomes, mas mostrando o que eles fizeram. Mateus 4, versículo 2. Vamos lá. Mateus 4, versículo 2 ao 4. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Ialro. Aqui eles escrevem Deus. Tá. Veja bem, eu vou começar no versículo 1 para vocês entenderem de que estou falando. Então foi conduzido Yahushua, o Messias, aqui eles colocam Jesus, que é satânico, pelo Espírito, não. Foi conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo. Vamos lá, versículo 2. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o filho de Ialro, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aqui escrever Deus, está tudo adulterado. Mas vamos lá. Vamos focar aqui em algo que eu quero mostrar. Versículo 4, ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de todo o poder que vem das alturas do Altíssimo Yahweh. Ou seja, existe um meio do homem ou da mulher que crer, que colocar em prática, com sabedoria, sobreviver nesse mundo sem alimentar das coisas materiais daqui. Você pode dizer, esse homem ficou louco, esse homem ficou maluco, enlouqueceu de vez. Não. Observa o versículo 4. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Então tem outra coisa. Tem o alimento que vem das alturas, que tanto pode alimentar um homem ou uma mulher, que se adequar a Yahweh por completo. Será que Yahushua ficou, na verdade, 40 dias e 40 noites, sem alimentar? Será que é bem assim a história ou tem algo a mais? Não vou adentrar nesse momento nisso aqui. Quero focar aqui que nem só de pão viverá o homem. Nem só de pão viverá o homem. Então tem outra coisa. Vamos lá? João capítulo 4, versículo 31 e 32. João 4, eu estou em Mateus, vou para João. Vamos lá. João 4,
versículo 4, João 4, versículo 31 e 32. Vamos ver o que está dizendo. Bom, veja bem. Parece que estou misturando o assunto, mas não é porque estou misturando, vocês vão entender. E entretanto, versículo 31 de João 4. E entretanto os seus discípulos, olha, e entretanto os seus discípulos rogaram dizendo, Rabi, come. Olha, João, capítulo 4, versículo 31. Entretanto, os seus discípulos lhes rogaram, dizendo, Rabi, come. Ou seja, os discípulos estavam falando com o Messias e Yahushua, mandando ele comer. Olha o que ele responde. Versículo 32. Porém ele disse, uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Hã? E aí? Será que o Juarez sabe dessa comida? Sim. Será que o Juarez conhece essa alimentação? Sim. Será que o Juarez vai alimentar dela e vai viver sem comer nada desse mundo? Sim. Por enquanto, não. Mas vou chegar lá. Vou viver no meio da população mundial sem comer e sem beber nada desse mundo e serei imposto por Yahweh nesse mundo como governo mundial. Um homem diferenciado dos demais homens do mundo. Duvida? Vamos aguardar. Vamos lá. João capítulo 4, versículo 13. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou ler um pouco atrás para vocês entenderem de que se trata. Yahushua, eu vou ler o versículo 10. Trata-se da mulher samaritana na beira de um poço. Vamos lá. Eu vou começar aqui, eu não quero tomar muito tempo, então vamos lá. Versículo 7. João capítulo 4, versículo 7. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe o Messias e Yahushua, que lhe escreve Jesus, dá-me de beber? Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Aqui tem uma passagem aqui, que eles escreveram, e toda passagem que vocês acharem entre parênteses, na Bíblia é aumentado, tá? Aí aumentaram aqui, porque os judeus não se comunicam com os samaritanos, está entre parênteses, essa passagem é acréscimo, tá? Colocaram aí, não tem nada a ver com nada. Versículo 10. E Yahushua respondendo e disse-lhes, se tu conheceras o dom de Yahweh, aqueles que é Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhes pedirias, e ele te daria água viva. Observa esse versículo. Yahushua pede à mulher samaritana água para chamar a atenção dela, para falar com ela de uma outra água que não era aquela que ela estava a tirar naquele poço. Eu fiz um cântico recente, como lavar roupa sem molhar. Lavar os pensamentos sujos com a água que vem lá de cima e jorra no seu entendimento, tirando as escórias, tudo que é errado que está nos seus pensamentos. Lavando roupas, a roupa interna que não se vê. Lavando o caminho para se andar, passando a andar em caminhos perfeitos, abandonando os caminhos tortuosos
endireitando-se às veredas, andando em caminho reto, sem cochear em dois pensamentos, mas sim firme no Pai e alvo, que é gostoso, poderoso e pronto a nos ajudar, a nos alimentar de uma água viva e de nos limpar dessa mesma água, usar ela fazendo a limpeza em nós, nos ajudando a andar de forma correta e tranquila. Versículo 8, ou melhor, versículo 9, disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu, judeu, me pedes a de beber a mim, que sou mulher samaritana? Versículo 10, respondeu e disse-lhe, se tu, observe esse versículo 10, se tu, olha só, respondeu Yahushua, o Messias, aqueles que é Jesus, maligno. Respondeu Yahushua e disse, se tu conheceras o dom de Yahweh, ou melhor, se tu conheceras quem é Yahweh, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhes pedirias e ele te daria água viva. Então Yahushua participava-se dessa água. Será que o Juarez não participa? Será que o Juarez não conhece? Será que o Juarez não é o mesmo Yahushua do passado e está aqui diante de vocês hoje? Ah, eu vou provar isso para vocês, que passei pelo mundo 16 vezes e essa é a 17ª. Yahweh prometeu a Yahweh Abraão que ele seria colocado como o pai das nações, de todos os povos, línguas e nações. Ele seria o quê? Um homem acima dos demais homens do mundo aqui. Colocado numa posição mais alta nesse mundo. E Yahweh prometeu a Yahushua que ele teria um reino que não seria destruído. Será que Abraão, Yahweh Abraão, que você chama de Abraão, não é o mesmo Yahushua? Ah? Observa Dayanul, quando Yahweh falou com ele, ele se propôs a buscar Yahweh, o mensageiro aparece a ele e diz, ó Dayanul, homem valoroso de Yahweh, desde que você se prontificou a buscar a Yahweh, eu recebi ordens para vir lhe atender. Eu recebi a ordem para vir lhe atender. Mas fui impedido pelo reino das trevas. Mas o pai Yahweh enviou Micaul, que vocês chamam de Miguel, para intervir e me ajudar a chegar até você. E aqui estou. E depois dele passar a mensagem, ele diz, sela essas palavras, porque elas são para o tempo do aio, para o tempo do fim do reino de Satanás. E o fim do reino de Satanás está prestes a acabar. E nós entraremos no 7º milênio e reinaremos no reino que nunca mais terá fim. Ele disse-lhe, se tu conheceras a Yahweh, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhes pedirias, e ele te daria água viva. Acontece que as pessoas pedem, mas não estão a ponto de receber. Observa, por gentileza. Digamos que você vai fazer uma viagem. Mas para você viajar, você vai ter que tomar o ônibus. Mas o ônibus não pega você fora do horário.
e nem também fora do ponto. Para você receber as bênçãos de Yahweh, você tem que estar no horário e no ponto certo. Se você vai viajar de avião, se você chegar não estiver no aeroporto no horário certo, você não vai embarcar no avião. O voo vai embora e você fica para trás. Então as pessoas pedem, mas não sabem pedir. Busca, mas não sabem buscar. E não conserta suas vidas, não se coloca no ponto de ser atendido por Yahweh. E depois fica reclamando sem razão. Ok? Olha só! Versículo 10 de João 4. E Yahushua respondeu e disse-lhe, se tu conheceras a Yahweh, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. As pessoas estão adaptadas ao cotidiano, a um sistema implantado no mundo por Satanás, tanto na Bíblia como fora dela. Aí aparece um homem leigo, simples, falando coisas e coisas. Vocês não nasceram de novo? E Yahushua disse, uma certa feita, perguntaram para ele o que teria que fazer para entrar no reino de Yahweh. Ele fez uma parábola, chamou o menino e disse, aquele que se tornar como esse menino, entrará no reino de Yahweh. E se não se tornar como, ela escreve criança, né? Não entrará no reino de Yahweh. Mas por que isso? Porque um menino, quando chega no mundo, ele chega inocente, ele não sabe de nada do sistema aqui. Então ele se tornou uma pessoa inocente, e aí como ele se torna inocente, ele vai aprender aquilo que ensina para ele, ou para ela. Mas aí Yahweh me colocou para descascar o pior abacaxi do mundo. Porque eu não peguei aqui menino, já peguei pessoas adultas, mal acostumados, ensinados tudo diferente da verdade. E aí fica a minha pessoa quebrando a cabeça no meio desse povo e se lascando, porque eu fui colocado num cesto de lixo. E Yahweh me colocou dentro do lixo, comendo o lixo junto com o povo, para depois ir levantando aos poucos e indo sendo mostrado aos poucos a mensagem para me transmitir ao povo. Eu sofro com isso, porque eu também sou aprendiz de Yahweh. Porém, eu fui colocado nesse mundo com um propósito de resolver a situação mundial, porém esse resolver não se dará da forma que vocês estão imaginando. E Yahushua no versículo, vamos prosseguir aqui. Disse a mulher, versículo 11, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? Ó a pergunta dela. Aí ela disse, ainda no versículo 12, és tu maior do que Jacó, a Bíblia, o adultério, Jacó, como se lá não tem J, e Al-Rukaf, o nosso pai, que nos deu o poço bebendo ele próprio, dele e os filhos, e o seu gado. E Yahushua, versículo 13, respondeu, e disse-lhe, qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Observa! Qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida infinita, que ele escreve eterna, que vem do Deus éter maligno.
Então existe uma água que você bebe dela e nunca mais vai precisar da água daqui. Existe uma alimentação que você pode alimentar sem precisar dos alimentos que tem aqui. Ah, mas irmão Juarez, mas isso é depois que eu saí do mundo? Não, estou falando aqui. No reino que vai ser implantado. Vem vindo fome no mundo. Fome de alimentos perecíveis. Alimentos materiais. Eu estou falando de uma alimentação que não perece. De uma água que nunca perece. Ela é infinita. Vem vindo uma fome no mundo de alimentos perecíveis. Eu não estou nem um pouquinho preocupado com isso. Eu não, para mim não. Eu fico preocupado com as pessoas ao meu entorno, porque elas vão vir despreparadas e vão depender por um longo tempo de alimentar-se desses alimentos aqui do mundo. Mas eu mesmo, para mim, se tiver feijão, arroz, óleo, essas coisas e não tiver, a conta é a mesma. Eu sei como se virar. E a alma está comigo. Eu conheço o alimento que não perece. Se você duvidar, o problema é seu. Ok. Observam em João capítulo 4, versículo 13. Porém ele disse, uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Ah, e eu tenho essa comida, tá? Não estou inventando, não. Eu tenho. Para dar para vocês. Porém, para você receber, tem que estar no ponto. Fora do ponto, tem que ter o tempo certo.